E hoje vamos estudar o capítulo 24. Nesse capítulo, Abraão se preocupa em encontrar uma esposa para Isaque. Ele tem todo o cuidado possível olhando para as promessas de Deus. E podemos ver nesse capítulo Deus enviando o seu Espírito para preparar a igreja para Cristo, alcançar a sua noiva, deixar ela imaculada, deixar ela santa, para futuramente encontrar com Cristo, o seu noivo. Então vamos para o estudo. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Gênesis capítulo 24, do 1 ao 4. Vemos que Abraão estava firme nas promessas que Deus havia feito para ele, que ele possuiria a terra, que é a terra de Canaã, não só ele, como também os seus descendentes. Por isso ele queria ter essa certeza por meio desse juramento. O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Não faço meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento, porém não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Li Gênesis capítulo 24, do 5 ao 10. E no versículo 5, o empregado perguntou, E o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Vemos que Abraão não queria de jeito nenhum que Isaque voltasse para a parentela dele, para a terra aonde Deus tirou Abraão. Não queria que Isaque voltasse para a Babilônia, para o Egito, para a escravidão, porque Deus o tirou de lá, tirou Abraão de lá para o dar uma nova vida nele. Depois que Abraão conheceu o Deus verdadeiro, o Deus dos céus e o Deus da terra, teve a experiência com Deus e conheceu as promessas do Senhor, ele não quer mais voltar para a antiga vida, mas quer permanecer nas promessas e levar isso adiante para os seus descendentes. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus cabelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu.
Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. E ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Gênesis 24, do 11 ao 27. Deus sempre nos mostra o literal e o espiritual. Na história de Rebeca, eu consigo ver a figura do pai, Abraão, a figura do Espírito Santo de Deus, o servo de Abraão, Isaac, o filho de Abraão, a figura de Cristo Jesus, e a Rebeca, a figura da igreja. Quando o servo, quando o empregado pergunta: e o que eu faço se ela não quiser vir? Sabemos que o Espírito Santo, ele testifica a respeito de Cristo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme as Escrituras dizem. Mas ele não obriga ninguém a seguir a Cristo. Após conhecermos o Evangelho e testificarmos que Cristo é Deus, servi-lo não pode ser uma obrigação, mas ser algo voluntário de coração, ter prazer em servi-lo. Vamos ver alguns versículos. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 14. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. João 16, 15. No decorrer dos versículos, podemos ver que o empregado, o servo de Abraão, ele testemunha a respeito de Isaac, a respeito do filho. Ele diz que tudo que o pai tem, o filho tem. Tudo que é do pai é do filho. Então ele fala que o filho é herdeiro. Então vamos continuar a leitura. Vamos ver que a Rebeca, ao ouvir o testemunho do servo, ela sai correndo para testemunhar para os seus parentes a respeito do que havia acontecido. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos. Ele disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Gênesis capítulo 24, do 28 ao 32. Então, a partir do momento que Rebeca, seu irmão Labão e os da família abriram a porta, receberam o servo, ele passa a testemunhar a respeito do pai e a respeito do filho, que vamos ler nos próximos versículos. Mas me fez lembrar de Apocalipse 3:20,
Eu vou ler agora para vocês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, do 20 ao 22. Aqui Jesus está repreendendo a igreja por ser morna, não ser fria e nem quente. E que ele tem vontade de vomitar da boca, né? Porque ela perdeu o seu primeiro amor, acha que é rica, né? Mas é pobre, é nu e é cega. Então aqui Jesus pede para se arrepender e voltar para ele, porque se arrepender, vai se assentar-se no trono dele, como ele se assentou. E vemos isso na igreja do fim, né? Quando o amor de muitos se esfriará e que se arrependa antes, né, do retorno dele. Vamos voltar para Gênesis. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão disse: Fale. Ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, deu um filho a meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. Gênesis 24, do 33 ao 36. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16:15. O versículo 37 em diante, o servo começa a testemunhar tudo que a gente já viu no começo do vídeo, né? Então ele testemunha para todos o que Abraão conversou com ele e o que Abraão ordenou a ele fazer, né? A respeito da mulher, para o seu filho, que teria que ser dentre os dele, né? Da parentela dele. Então ele continua ali, ele começa a manifestar tudo que Abraão desejava, né? A respeito do filho dele. Leia o capítulo 24 inteiro. Depois lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho correto para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, diga-me, e, se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Então responderam Labão e Betuel: Sem dúvida foi o Senhor que conduziu você até aqui. Sendo assim, nada podemos dizer, nem a favor nem contra. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo objetos de prata e objetos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então vemos que o servo adora o Senhor porque a missão foi cumprida, ele guiou, né, o servo para encontrar a esposa para Isaac. E agora podemos ver também no espiritual o Espírito Santo encontrando a esposa, a igreja, para Cristo. Vamos ver a Rebeca como a figura da igreja. A gente leu nos versículos anteriores que a Rebeca era uma mulher muito bonita e virgem. Jesus, ao morrer por nós, ele nos santifica, ele nos purifica por meio do seu Espírito, ele nos torna irrepreensíveis, né, na sua presença. Então a igreja está sendo purificada por Deus, né? Vamos ver alguns versículos. Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas que fosse santa e irrepreensível. 2 Coríntios 11, 2 diz: Pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus, e eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Quando o servo confirma que realmente é a Rebeca, a esposa de Isaac, ele dá a ela presentes. E é assim que Deus faz com a sua igreja. Ele nos dá presentes, ele nos dá dons, ele nos dá o seu espírito, né? Primeiramente, e depois nos dá dons para que a sua igreja viva nele, por meio dele. Rebeca também foi serva. Ela serviu com todo o coração o servo de Abraão e os seus camelos, representando a servidão da Igreja de Cristo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nos versículos seguintes, o servo diz que precisa ir, né? Porque já está tudo confirmado, realmente Rebeca, a esposa de Isaac, mas o irmão diz para ele ficar mais tempo, mais uns 10 dias. Ele diz que não, que ele precisa ir, que já está tudo confirmado, ele precisa ir. E aí eles chamam Rebeca para saber se realmente ela quer ir com o servo. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e seus companheiros. Vemos que pelo testemunho do servo, Rebeca acreditou nesse testemunho, não endureceu o coração e aceitou espontaneamente ir para o noivo. Podemos ver isso também na igreja. Quando vemos o testemunho a respeito de Cristo, passamos a crer. Quando não endurecemos o nosso coração, passamos a servi-lo. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Podemos ver que os seus familiares abençoaram Rebeca da mesma forma que Deus abençoou Abraão, quando Abraão teve o coração disposto para sacrificar o seu filho. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde vem do poço de Ber-Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Que encontro maravilhoso de Isaque e Rebeca, assim como será o nosso encontro de Cristo e sua noiva. Vimos que Rebeca tomou o véu e se cobriu. É um sinal de submissão ao seu esposo, submissão a Cristo. Então, Rebeca era submissa. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Assim também Cristo foi consolado pelo seu trabalho, pelo árduo trabalho em favor da sua igreja. E ele se alegrará com os frutos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vimos que antes de Isaac encontrar com Rebeca, ele estava orando. E Cristo está intercedendo por nós ao lado do Pai até hoje, até que o grande dia chegue, o nosso encontro com Ele, o arrebatamento da igreja. Finalizo mais um estudo. Fiquem na paz de Jesus.